Olá, pessoal! O que você vai ouvir agora não é apresentado como doutrina religiosa, revelação espiritual, nem verdade absoluta. Trata-se de um relato reconstruído a partir de anotações, registros fragmentados e testemunhos indiretos que, segundo diversas fontes, nunca deveriam ter sido conectados. Uma história que envolve fé, dinheiro, silêncio histórico e algo que não se encaixa em nenhuma explicação conhecida. No centro dela está Santiago Rodrigo, um homem simples, trabalhador e discreto, que viveu quase 60 anos à margem de qualquer atenção. Mas o que ele presenciou, dentro da própria casa, mudou não apenas a sua vida, mas também a forma como enxergava a pobreza, a generosidade e a própria realidade. Santiago Rodrigo morava em Austin, no Texas. Há 23 anos, operava impressoras numa gráfica pequena, cercado por pilhas de papel, cheiro constante de tinta e o barulho repetitivo das máquinas. A rotina era rígida, os movimentos do trabalho mecânicos. Poucos notavam sua presença. Era daqueles que não chamam atenção, não se impõem, não se queixam. Religioso desde a juventude, frequentava a mesma igreja todos os domingos, sentava-se sempre no mesmo banco e mantinha uma vida modesta, marcada por pequenas renúncias. Depois da morte de sua esposa, Maria, 2 anos antes, o silêncio da casa parecia ampliar cada lembrança. O luto se misturava ao cansaço de uma vida que nunca trouxe recompensa material. Santiago não era miserável, mas sobrevivia com dificuldade, e estava cansado disso. As contas acumuladas o pressionavam como pedras sobre o peito. A caminhonete velha ameaçava parar a qualquer momento, e os preços no mercado o obrigavam a recalcular refeições. Ainda assim, a fé se mantinha, mesmo quando começava a doer. Às vezes, sentado na cozinha, com a luz fraca da madrugada, ele murmurava perguntas que jamais ousaria dizer em voz alta na igreja. Questionava se Deus o escutava de verdade, se fidelidade bastava, se havia algum propósito em permanecer correto diante de uma vida que parecia sempre prestes a desmoronar. Não esperava milagres. Esperava, no máximo, que algo o fizesse entender porque tudo parecia tão duro para quem tentava fazer o certo. Foi numa terça-feira, 17 de outubro, que tudo começou. Ao voltar do trabalho, Santiago encontrou a porta dos fundos entreaberta. Aquela porta, que dava para o pequeno quintal onde Maria cultivava tomates, nunca ficava aberta. Um frio percorreu sua espinha. Pegou a lanterna na caminhonete, atravessou a sala e se aproximou em silêncio. Ainda dentro de casa, antes mesmo de alcançar a porta, ouviu um som estranho. Não um ruído externo, mas algo que parecia vibrar dentro do crânio, como um zumbido abafado, entre um sussurro e uma descarga elétrica. Era um som impossível de localizar, como se viesse de dentro da própria mente. Ao sair, viu algo que fez seu corpo paralisar. No meio do quintal, parcialmente enterrado na terra úmida, havia um objeto metálico, de formato irregular e tamanho semelhante ao de um carro compacto. A superfície refletia a luz de forma incomum e parecia pulsar, como se estivesse viva. Os ângulos daquele objeto eram desconfortáveis de olhar, nem curvos, nem retos, como se desafiassem a lógica visual. Próximo a uma abertura lateral, algo se movia. Uma figura de pouco mais de 1 metro de altura, com pele prateada e olhos grandes e escuros, observava Santiago. A criatura estava ferida. Um líquido denso, nem vermelho nem transparente, escorria de seu corpo. O instinto inicial de Santiago foi correr, mas ele não correu. Ficou ali, respirando rápido, sem saber o que fazer. Aquela coisa diante dele era real, embora tudo gritasse que não deveria ser. E mesmo com o medo, o que mais lhe chamou a atenção foi o olhar da criatura. Não havia ameaça, apenas dor. Era um olhar que ele conhecia. O mesmo que Maria tinha nos últimos dias, quando já não havia mais tratamento. Contra toda razão, Santiago se aproximou devagar, com as mãos à vista. Ajoelhou-se, falou baixo, como se falasse com uma criança assustada.
Pegou a criatura nos braços com cuidado e a levou para dentro de casa, acomodando-a no velho sofá da sala. Durante horas, cuidou do ferimento com o que tinha: panos limpos, água morna, bandagens improvisadas. Não sabia se aquilo ajudaria, mas precisava tentar. Rezou como nunca havia rezado antes. Não por milagres, não por respostas. Apenas pedindo discernimento, lucidez, algum tipo de orientação. A criatura permaneceu em silêncio, respirando de forma irregular, mas nunca tentando fugir ou atacar. Seus olhos permaneciam fixos em Santiago, como se enxergassem não só seu rosto, mas também tudo o que ele era. Quando a madrugada avançava, algo mudou. Primeiro, foi uma sensação. Santiago sentiu como se uma presença estivesse se formando dentro de si. Depois, ouviu a voz. Não era uma voz comum. Não vibrava no ar, mas na mente. Palavras claras, calmas, ditas sem som. A criatura estava falando com ele, não com a boca, mas diretamente. Disse que viera de muito longe, não por acaso, mas em busca de alguém capaz de escutar. Alguém simples o suficiente para não tentar entender tudo com lógica. Alguém quebrado o suficiente para se abrir. Disse que sua espécie observava a humanidade havia muito tempo e que o problema dos humanos não era a falta de recursos, mas o esquecimento de uma lei espiritual essencial, escondida deliberadamente por quem decidiu manter as massas em escassez. A criatura explicou que havia um capítulo perdido entre os textos bíblicos. Um livro que teria sido posicionado entre Malaquias e Mateus, mas retirado séculos depois por líderes religiosos que decidiram o que a população deveria ou não saber. Aquele texto conteria ensinamentos sobre uma lei invisível e absoluta. A abundância só existe onde há fluxo. Tudo o que é acumulado fora do tempo morre. Tudo o que é retido por medo apodrece. Disse que a pobreza humana era menos resultado de carência e mais de apego, de contenção, de uma cultura que ensinou o povo a proteger o que tem, em vez de permitir que passe adiante. Santiago ouvia sem interromper, tomado por um misto de espanto e humildade. A voz era serena, mas firme. A criatura falava com tristeza, como quem lamentava o que a humanidade havia se tornado. Não havia culpa imposta, apenas constatação. Disse que tudo que existe, inclusive o dinheiro, só cumpre sua função quando circula. Que o medo de perder é o principal bloqueio da verdadeira prosperidade. E que essa verdade foi conhecida no passado, ensinada por profetas, mas apagada dos registros oficiais quando a estrutura de poder decidiu que manter o povo em falta era mais seguro do que permitir sua liberdade. Então aconteceu algo que Santiago jamais esqueceria. Ao tocar a pele da criatura com a mão direita, teve uma visão intensa. Não um sonho, mas uma sequência de imagens nítidas, tão reais quanto qualquer lembrança. Viu homens de túnicas em salas fechadas, discutindo textos sagrados com um tom de urgência. Viu papiros sendo retirados de códices, trechos rasgados e lançados ao fogo. Viu palavras que falavam sobre generosidade incondicional, confiança radical, entrega sem cálculo. Viu mapas apontando locais onde tais ensinamentos foram escondidos e instruções para mantê-los fora do alcance público por séculos. As imagens continuaram, uma após a outra, como se um pedaço esquecido da história da humanidade estivesse sendo devolvido à sua memória. Sentiu o corpo estremecer. Não havia como negar o que via. Aquilo não era imaginação. Era memória de outro tempo, ou talvez de muitos. A criatura então falou mais uma vez, com clareza definitiva. Disse que em exatamente 3 semanas, algo impossível aconteceria. Uma quantia em dinheiro apareceria em sua casa, sem explicação, sem origem conhecida. E a decisão que Santiago tomasse diante daquele presente definiria tudo, para ele e talvez para outros. Santiago permaneceu em silêncio, sentindo o peso daquela informação. A criatura, jamais estável, se levantou com esforço, caminhou até a porta dos fundos e saiu sem olhar para trás. Não houve som de partida,
nem luz, nem rastros no céu. Apenas o vazio do quintal. Sobre a mesa da cozinha, um pequeno fragmento metálico permanecia. Tinha o tamanho de uma moeda, mas nenhum símbolo, nenhuma textura reconhecível. Estava ali como prova muda de que a noite não fora fruto da imaginação. Era real. E algo dentro dele já sabia. Sua vida nunca mais seria a mesma. Na madrugada de 7 de novembro, exatas 3 semanas após o encontro, Santiago acordou com uma sensação inexplicável. Não era um som, nem um cheiro, nem um movimento externo. Era como se algo estivesse presente e o chamasse sem palavras. Levantou-se ainda sonolento, atravessou o corredor em silêncio e acendeu a luz da cozinha. Sobre a mesa havia uma pilha de dinheiro. $12.000 em notas organizadas com precisão, separadas em blocos iguais, sem envelope, sem identificação, sem qualquer indício de como haviam chegado ali. Todas as portas e janelas permaneciam trancadas. Nenhum sinal de arrombamento ou invasão. Durante longas horas, Santiago permaneceu diante daquela cena, sentado, olhando para o dinheiro como se esperasse que ele falasse. A mente oscilava entre gratidão e desconfiança. Era tentador imaginar que aquilo fosse um presente divino, uma resposta às suas preces, uma oportunidade de alívio após tantos anos de escassez. Mas as palavras do visitante ainda ecoavam com força. Dar tudo, não como troca, não como promessa, dar por completo. Aquela ordem não vinha com garantias. Não havia promessas de recompensa. Apenas um chamado para agir de acordo com uma lei que o mundo havia esquecido. Nos dias seguintes, Santiago começou a distribuir o dinheiro. Parte foi entregue à igreja local, sem alarde. Parte a vizinhos que enfrentavam dificuldades, sempre com discrição, como quem não queria explicar demais. Outra parte foi doada a desconhecidos, gente que ele cruzava no caminho e percebia que precisava mais do que ele. Ao final de 24 horas, não restava mais nenhuma nota. Voltou para casa com os bolsos vazios e uma mistura de paz e dúvida no peito. Não sabia se havia feito o certo. Não esperava nada em troca. Apenas sentia que pela primeira vez estava agindo sem medo. Por semanas, nada aconteceu. Nenhum novo contato, nenhum sinal, nenhum evento fora do comum. A vida seguiu sua rotina silenciosa. As contas continuaram chegando, a caminhonete continuava com os mesmos ruídos ameaçadores, e a ausência de Maria ainda preenchia a casa de vazio. O silêncio absoluto foi o verdadeiro teste. Santiago começou a se perguntar se havia interpretado tudo errado, se havia desperdiçado uma oportunidade rara, se havia sido ingênuo, mas em nenhum momento se arrependeu. Sabia que, mesmo que nada mais acontecesse, tinha obedecido ao impulso mais puro que já sentira. Foi então que veio a ligação. Uma mulher do sul do estado se identificou como advogada responsável pelo inventário de uma senhora chamada Dolores Navarro. Disse que Santiago havia sido indicado como único herdeiro. A princípio, ele achou que se tratava de engano, mas ao ouvir o nome da tia, uma parente distante que ele mal lembrava, a memória foi se clareando. Nunca haviam sido próximos e há décadas não tinham contato. Ainda assim, ela deixara para ele um terreno extenso, com uma casa antiga e poço artesiano, avaliado em mais de $120.000. Mas o mais impressionante estava em uma carta que acompanhava o testamento. A carta, escrita à mão, relatava que Dolores também havia tido contato com o mesmo tipo de entidade, muitos anos antes. Não sabia explicar o motivo, mas foi instruída a preparar aquele terreno e deixá-lo para Santiago, mesmo sem entender o propósito. Ela escreveu que durante anos esperou uma explicação. Nunca teve. Mas sentia que estava cumprindo algo maior. Aquela herança não era apenas uma transferência de bens, mas parte de uma cadeia invisível de ações que ultrapassavam gerações. Santiago leu a carta inúmeras vezes, com lágrimas nos olhos, percebendo que havia algo muito mais antigo e profundo em tudo aquilo. Pouco tempo depois, outros visitantes apareceram, diferentes do primeiro.
altos, com expressões duras e olhos sem emoção. Falaram também por meio da mente, mas suas palavras carregavam peso e frieza. Disseram que o conhecimento compartilhado com Santiago era perigoso, que o equilíbrio do mundo dependia da escassez, que a pobreza mantinha as estruturas em funcionamento. Ofereceram a ele a chance de esquecer tudo, de apagar as memórias e voltar à rotina anterior. Prometeram segurança, estabilidade, conforto. Bastava que desistisse de lembrar, de contar, de agir de acordo com aquela lei antiga. Santiago recusou, não com bravura, mas com convicção serena. Disse que, mesmo se tudo aquilo fosse uma ilusão, preferia viver conforme aquela verdade do que se render ao medo. E foi testado novamente. A nova propriedade exigiu reformas caras. Dívidas surgiram. Amigos se afastaram. Vieram doenças, perdas, novos desafios. E mais uma vez, ele decidiu doar, confiar, abrir mão. Até mesmo aquilo que ainda não havia recebido, ele já considerava entregue. Ao longo dos anos, Santiago nunca acumulou riqueza. Mas algo estranho aconteceu. Dinheiro sempre chegava, de formas inesperadas, em momentos certos, como se obedecesse a uma lógica invisível. Registros bancários mostrariam anos mais tarde que mais de 12 milhões de dólares passaram por sua conta ao longo da vida. Nenhum prêmio, nenhum negócio, nenhuma herança explicava aquilo. Eram doações, investimentos anônimos, ganhos imprevistos que ele simplesmente repassava. Pessoas foram ajudadas. Famílias inteiras saíram da miséria. Pequenas comunidades foram transformadas. Mas Santiago continuava vivendo com simplicidade. Nada do que possuía era mantido por muito tempo. O fluxo era constante, ininterrupto, como se tivesse se tornado parte viva daquela lei esquecida que agora fluía por ele. Quando morreu, aos 82 anos, Santiago Rodrigo não possuía praticamente nada. Uma casa modesta, roupas gastas, um caderno com anotações. Mas no dia de seu funeral, a igreja ficou lotada. Centenas de pessoas que ele havia ajudado de alguma forma estavam lá. Algumas vieram de longe. Testemunhos foram dados, histórias contadas, lágrimas derramadas. E alguns dizem, embora ninguém possa confirmar, que ao final da cerimônia, um brilho prateado foi visto ao fundo da igreja. Não houve espanto, apenas silêncio, como se algo observasse em paz. O que permanece até hoje é a pergunta que esse relato não responde diretamente. E se a escassez não for castigo, mas esquecimento? E se a abundância não for prêmio, mas consequência?